Oi, tudo bom? E aí, como é que vai a casa de vocês, decoradores descomplicados? Bem-vindos à nossa comunidade dos decoradores descomplicados. Nós vamos fazer desse canal o maior canal de educação voltado para decoração e reforma do Brasil, quiçá da América Latina, quiçá do mundo. Bom, para quem já me conhecia, né, sabe que eu tinha um outro canal. Essa semana nós fomos hackeados, nosso canal foi hackeado e nós fomos despejados. Mas agora a gente tem essa nova casa aqui e aí, né, todos os dias eu vou postar vídeos aqui. A gente vai continuar fazendo nossas lives, vai continuar a nossa comunidade. Hashtag Família Elaine Oliveira, hashtag Decoradores Descomplicados, tá? Bom, para quem já me conhece e para quem já me segue lá no grupo do Telegram, então toda vez que a gente tem algum vídeo, alguma coisa que vale a pena eu fazer um resumo, eu acabo fazendo um resumo e postando lá no Telegram, tá bom? Se por um acaso você não sabe que Telegram é esse, é o t.me/decoracal descomplicada, tá? t.me/decoracal descomplicada. Se você for até o Telegram e procurar por decoração descomplicada, né, sem o tio e sem acento, tudo junto, o Telegram vai entregar o nosso canal para você e aí você acaba fazendo parte dessa comunidade, tá bom? Bora lá! Super animada, né, super motivada com essa nossa casa nova e hoje nós vamos falar sobre como iluminar ambientes residenciais. Eu coloquei aqui por Elaine Oliveira porque como o canal é novo, né, um pseudo novo, pode ser que muitas pessoas acabem não me conhecendo, tá? Bom, então vamos falar aqui. Eu vou falar de alguns tipos de iluminação, tá? A gente tem basicamente dois tipos de iluminação para as áreas residenciais, que uma é a difusa e a segunda é a focal. A difusa, ela é num âmbito mais geral, tá? É aquele plafond que a gente põe no meio do quarto para iluminar num geral. Então, a princípio, dentro dessa difusa aqui, nós vamos falar, vou colocar aqui, a plafonds. Os plafonds, eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, mas geralmente, tem alguns plafonds que são, por exemplo, né, mais quadradinhos e ficam presos no teto com as lâmpadas aqui dentro e aí eles acabam iluminando como um todo. Tem alguns outros plafonds, por exemplo, que fazem, né, mais ou menos isso, que tem o pratinho de mosquito, né, que eu chamo de pratinho de mosquito, onde tem as lâmpadas aqui e eles acabam iluminando aqui também. Alguns plafonds, quando tem algum escape de luz aqui por cima, ele acaba evidenciando todos os defeitos que tem no teto. Todas as irregularidades, os altos e baixos, ele acaba evidenciando isso. Então, se de repente o seu teto não está assim 100%, é bom tomar cuidado na hora de escolher o plafond, tá? Por exemplo, esse tipo que fica aberto, né? Então o teto está aqui, ele fica aberto, escapando luz aqui pelas laterais, corre muito risco de aparecer todas as celulites, né, do teto. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então tem aquele outro tipo de plafond também, que tem aquele globo, né? Então tá aqui o teto e aí tem aquele globo de vidro, né? Isso também é um plafond. E aí tem outros modelos, mas via de regra, tudo que dá uma luz difusa e que a gente gruda diretamente no teto, a gente chama de plafond, tá? E aí dentro desses plafonds aqui você pode colocar, tem de 2, de 3, de 4, de 6, de 8 lâmpadas. Aí você pode fazer aquele cálculo, que eu ia falar que era um cálculo que eu já tinha ensinado, mas a gente tem que, né, passar como se fosse o vídeo 1, né? Então,
nos próximos vídeos eu vou ensinar direitinho como a gente fazer esse cálculo da quantidade de lâmpadas que são necessárias no ambiente, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre os tipos. Bom, seguindo aqui, então, o primeiro tipo que a gente falou aqui foram os plafons. O segundo tipo aqui de geral, né, o B aqui, eu vou colocar como os pendentes. Os plafons, eles vão bem em qualquer ambiente, no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha. Então, assim, são coisas, não é materiais, mas são, como que eu vou falar? É um objeto super prático para a gente poder iluminar os ambientes como um todo, tá? Então, no segundo aqui, nós temos os pendentes, que também dão uma iluminação difusa, né? Eles acabam iluminando num geral. Mas existem alguns tipos de pendentes, por exemplo, vamos supor que aqui está o teto. Aqui a gente vem com um pendente, por exemplo, que ele faça isso. E aqui, de repente, esse material aqui é completamente opaco, onde vaza luz para cima e vaza luz para baixo, por exemplo, né? Então, tem outros tipos de pendente, onde está aqui, de repente vem uma bola aqui, onde ele acaba iluminando, né, tudo à sua volta. Como também tem os pendentes mais clássicos, né, que a gente chama aí de lustre, de chandelier, enfim. E aí eles acabam também iluminando num todo. O bacana dos pendentes é que, ao contrário dos plafons, ele foi feito também para dar um ponto focal, para ser um ponto de destaque na decoração. Ele pode ser feito isso. Então, quando você fizer, né, de um dos pendentes, dos objetos, um ponto de atenção dentro de um ambiente, por exemplo, de uma sala de jantar, é bacana que você evite de colocar outros pontos focais também, para poder serem vistos perto um do outro. Por exemplo, uma sala de estar e jantar, onde você colocou uma sala de jantar, um lustre super bacana, cheio de cristais, enfim, né, dourado, prateado, com cobre, enfim, com vários detalhes. E aí, de repente, muito próximo, você acaba utilizando um outro tipo de lustre na sala de estar, né? Então, eles acabam competindo um com o outro e isso não é legal. Imagina só também, e isso não vale só para lustres, tá? Mas, de repente, você, né, gasta uma grana, né, para poder fazer um lustre de cristal aqui, como você sempre quis, e, de repente, você exagera nas cadeiras dessa sala de jantar, né? Fazendo uma cadeira com espaldar super alto, com detalhes de folha de prata, folha de ouro. Então, assim, acaba chamando a atenção as duas coisas ao mesmo tempo, e isso pode se tornar um ambiente muito estimulante, onde você tem que ficar olhando para vários pontos focais ao mesmo tempo. Então, isso pode ser estimulante e cansativo. E tudo que a gente não quer na casa da gente é um ambiente cansativo, né? A gente quer que eles tenham o máximo de aconchego possível. A gente quer se sentir super relaxada dentro de um ambiente nosso. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Bom, já falei aqui dos pendentes, agora eu vou apagar aqui. Caco, vê se tá gravando pra mim, por favor, ainda, se tá tudo certo aí. Sim. Beleza. Para quem é novo no canal, aqui, Caco, é o meu filho Cauê, que é o meu sócio, / projetista de maquete 3D, / contra-regra, / editor de vídeos, / cuidador da iluminação e outras coisas mais. Ele tá fazendo assim, ó. Beleza? Então, ó, continuando aqui, a gente vai falar agora, ainda dentro
ele pode ser, vamos tratar isso como se fosse focal agora, tá? Então, dentro dos focais aqui, nós temos os spots. E dentro dos spots, a gente pode ter, né, vou fazer aqui três tetinhos, né, pra gente ver. A gente pode ter, por exemplo, um trilho completamente externo, né, onde a gente tem aqui os nossos spots, e aí ele dá uma luz, né, muito focal, principalmente se você escolher uma lâmpada dicróica ou uma lâmpada par 20, aí é o mais focal possível. Então nós temos, né, isso daqui que a gente chama de externo. Aí nós temos o de sobrepor, né, que às vezes tem algumas pecinhas assim que são nos spots quadradinhos. Vou fazer aqui uma pequena perspectiva para poder ver. Onde aqui tem uma lâmpada e daqui sai a luz, tá? Aí tem que tomar cuidado, porque para você ter esses potes aqui nesse lugar, você precisa ter feito anteriormente, né, os pontos de luz nesses espaços aqui. Se não tiver, não adianta, porque isso aqui não vai funcionar. E temos o outro, que é um forro de gesso, onde aparece só a borda dele, né, do lado de fora. Vou fazer aqui como se fosse uma lâmpada, e aí ele ilumina nesse sentido, e aí fica, né, aqui por cima da lâmpada, por cima do forro de gesso, esse spot, né, com o fio por cima do forro de gesso. Os spots, eles dão uma atmosfera, esses spots externos aqui, ele dá uma atmosfera mais... Ele tem um caráter mais masculino, né? E dá uma atmosfera mais jovial, por exemplo. Então, em muitos estilos de decoração, tipo industrial, urbano, contemporâneo, muitos utilizam esse tipo de artifício do trilho externo, porque dá uma sensação assim, bem despojada, é bem bacana, tá? Esse daqui eu também gosto bastante, mas não é em todo lugar que dá para pôr. Então, por exemplo, se você tem um único ponto, né, na sala, então nós temos aqui uma plantinha da sala, por exemplo, e se de repente você só tem 2 pontos de luz aqui, para você colocar um quadradinho desse em cada ponto de luz, não vai iluminar a sala como um todo, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de escolher as luminárias que nós vamos colocar. Já isso daqui para mim é um coringa, porque os spots embutidos, né, além de você poder direcioná-los num forro de gesso e poder colocá-los onde você realmente precisa, ele acaba iluminando pontos focais que você quer iluminar, por exemplo, um quadro, uma escultura, um móvel diferente, né? Então, de repente, um espaço que você pegou para fazer uma leitura. Então, e o fato dele ser embutido, né, e simplesmente oferecer a luz, não ter nenhum adereço que chame a atenção, então você acaba, dá para colocar em todos os estilos, né? Desde o clássico até mesmo industrial, você consegue colocar um spot, né, embutido, que fica bacana, tá? Beleza. Aí, dentro aqui, dos difusos e dos focais, nós temos, eu vou colocar aqui como C, né? Porque ela pode ser tanto difuso, e vou colocar como B aqui, porque pode ser focal também. São as arandelas.
As arandelas são aquelas peças que ficam na parede. Então tá aqui, parede, e aí de repente você põe duas arandelas aqui, né, iluminando para cima, para baixo, e de repente você pode pôr o seu sofá aqui. Então, essa daqui são as arandelas. Dentro das arandelas, a gente tem alguns modelos que deixam passar mais ou menos luz. Tem alguns modelos que jogam a luz para cima, outros jogam a luz para baixo. O fato é que a arandela, como é... Bom, tivemos um probleminha aqui na gravação, vocês podem perceber que a roupa é a mesma, mas o cabelo não está igual e eu já apaguei a louça aqui. Então a gente vai tentar continuar, tá? Bom, eu tava falando das arandelas, né? Então eu vou voltar um pouquinho só pra gente continuar a linha de raciocínio, tá? Então as arandelas, elas podem ter elas podem ser daqueles dois tipos que eu havia dito, né? Ela pode ser difusa ou pode ser focal, certo? Por que difusa? Porque às vezes pode ter simplesmente aquela arandela, né, que faz assim, onde aqui, né, é em vidro, então ela acaba iluminando, né, tudo em volta dela, que é isso que a gente chama de difuso, lembra? Então, deixa eu pegar aqui um outro giz. Então, dentro das arandelas, eu já tinha explicado o que era uma arandela, né? Que é aquela luminária que vai na parede. Toda luminária que é posta na parede é considerada uma arandela, tá? Então, e a arandela é uma coisa super bacana que você pode pôr no quarto, dá pra colocar no quarto de bebê, dá pra colocar na sala. Eu acho que só não vai bem em cozinha, né? Mas em ambientes assim mais... que não requer trabalho, né? A arandela vai super bem. No banheiro é bacana se de repente você vier com um espelho, certo? E vier aqui com duas arandelas nas laterais, né? Onde o centro aqui da arandela é a altura aqui do olho do observador. Por que isso? Porque viria a luz dos dois lados, né? Um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo, não formando sombra no rosto, então dá para fazer uma maquiagem melhor, né? Não precisa necessariamente comprar aquela luminária camarim e vir com todas aquelas lampadinhas aqui em volta, não tem necessidade disso, a não ser que você seja um maquiador profissional, que vá fazer vídeos de maquiagem, aí tudo bem. Mas se não for o caso, né, dá para você fazer com essas duas arandelas vindo, né, como elas são maiores, então ela acaba iluminando desde cima até embaixo e dos dois lados, então fica com uma maquiagem perfeita, tá? Então, no caso da arandela no banheiro, eu curto se for assim, né, mas se não, acho que não tem necessidade. Então, vindo aqui, eu já tinha dito que existem aquelas arandelas, né, onde aqui é completamente fosco, né, do material completamente fosco. E aí ela acaba iluminando para cima e para baixo. Existem aquelas arandelas também que, né, tem mais ou menos isso daqui, ela é de vidro. E aí quando ela acaba iluminando para cima, para baixo, mas o fato do vidro também faz com que ela ilumine as laterais, tendo uma iluminação mais difusa. Lembrando que eu já falei antes, né? Mas lembrando que todo foco de luz muito próximo à parede mostra todas as imperfeições que a parede tem. Então, se de repente a tua parede não tá super lisinha, tem que tomar cuidado na hora de colocar esse tipo de luminária, porque ela vai evidenciar ainda mais os defeitos dessa parede, tá? Bom, e aí dentro aqui, né, que a gente está falando de difuso, tem a arandela focal. Então imagina só, né, tô aqui com a cabeceira da minha cama tá aqui, vai. Tá aqui meus travesseirinhos, meu cobertor caiu aqui, beleza. E aí, de repente, você pode colocar duas arandelas, né,
daquele tipo, como é o nome? Nossa, me falhou o nome completamente. Não é móvel, articulada, tá? Então, se de repente você quiser colocar duas arandelas, né, articuladas aqui, fica super bacana também. Só que ela traz uma luz focal, porque para onde você apontar é onde ela vai iluminar. Eu gosto muito desse tipo de luz, né, principalmente para a área da cabeceira da cama, porque você pode, tendo focal, você consegue focar para ler um livro, né, por exemplo, né, foca aqui para poder ler um livro e não acompanha, e não atrapalha a pessoa que está do teu lado, né, não atrapalha o seu companheiro, sua companheira, enfim. Então eu acho bacana isso. Tem gente que acaba colocando arandelas, né, desse tipo aqui também, que acaba iluminando para cima e para baixo. É assim, eu acho que a iluminação, ela pode ser decorativa, mas se ela tiver uma função é melhor, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a possibilidade de abraçar, colocar os braços para cima, para baixo, né? Colocar para frente, para trás e iluminar exatamente onde eu quero, com o foco onde eu quero. E aqui, na verdade, ela é uma iluminação mais cenográfica, eu diria, né? Mais para decorar. Porque às vezes também, se você quer só uma penumbra no quarto e não quer de repente ter o quarto completamente aceso, às vezes você pode botar uma fita de LED, né? Atrás da cama. E aí sobe um pouco mais, né, o espaço, né, da cabeceira. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui para ficar mais fácil para visualizar. Então, ó, imagina que a cabeceira da cama vai até aqui em cima, né? E você põe essa fita de LED mais para baixo, né? Simplesmente para poder dar uma penumbra quando você quiser, não quiser tudo apagado e quiser alguma coisinha, alguma luz acesa, dá para você colocar uma fita de LED aqui atrás. Lembrando que como a fita de LED vai iluminar aqui a parede, então, né, todas as celulites que tiver nessa parede vão ficar aparentes. Se for uma parede em 3D, ele vai evidenciar ainda mais, né, o 3D, porque é como se fosse... Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui. Vamos fazer o seguinte. Cauê, faz um favorzinho para mim. Pega uma daquelas peças que estão ali, que tenha, pode ser um tijolinho, um desses tijolinhos, só para eu poder mostrar. Ali, na parte de cima. Isso, pode ser esse. Então, ó, tem essa peça aqui, né? Totalmente iluminada. Vamos supor que a iluminação venha daqui. E aí ela não tem muita graça. Agora eu vou mostrar para vocês. Abaixa aqui um pouco. Pera aí. Vou pegar aqui uma iluminação. E ó, se de repente a iluminação vier mais próxima, deixa eu afastar aqui um pouquinho, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês olharem. Tá vendo? Então ele vai aparecer mais o relevo. Olha que diferença. Então eu tô aqui atrás, iluminando tudo como um todo, certo? E agora eu ponho a luz muito próxima desse revestimento aqui bem abaixo. Então isso vai acontecer na tua parede, caso... Agora deixa eu botar a luz de volta aqui, tá? Peraí. Caso a tua parede não esteja 100%, tá? Então, ó, falamos aqui dos tipos de arandela, na parte difusa, na parte focal. E agora nós vamos falar das luminárias. Peraí. Nós vamos falar das luminárias de coluna ou de chão, de mesa também pode ser, né? Então, vou escrever aqui, ó. Eu não me lembro que número que tava, tá? Então, me dá um desconto. Então, vamos colocar aqui luminárias de chão ou de mesa. Esse tipo de
de luminária, né? Luminária de chão ou de mesa é a coisa mais prática e mais barata e que vai dar um impacto super bacana e mais versátil que você pode colocar na tua casa. Por quê? Porque basta você ter uma tomada, né? Você não vai precisar chamar um eletricista para fazer grandes instalações. Esse é um. 2, você pode escolher entre ter uma luminária, né, de chão ou de mesa com iluminação difusa ou como uma iluminação focal. Então serve tanto para ambientes que estão subiluminados e você precisa iluminá-los mais, mas assim, não com tanta frequência, de repente, né, num determinado evento você precisa de mais iluminação, então basta você, né, acionar o botão e já ligar. E também, se de repente você quiser fazer um espaço de leitura, por exemplo, basta você pegar uma luminária de chão ou de mesa que tenha um foco focal, é ótimo, né? Que tenha um foco direcionado, que aí você consegue, né, ter sem ter que chamar eletricistas e tudo mais. Outra coisa, né? Pelo fato de você não ter que chamar mão de obra e nem material e tudo mais, acaba sendo uma coisa assim super em conta. E também tem essa questão decorativa, né? Porque, às vezes quando você compra uma peça bonita, uma peça de design, ela por si só já acaba chamando bastante a atenção, né? Então, o que eu quero dizer, por exemplo, com luminárias de chão? Então, ó, tá aqui. Nossa, mas esse jeito aqui tá muito ruim. Peraí. Então, ó. Esse aqui o chão tá aqui, né? Vou fazer aqui a parede, vou fazer o teto, tá? Vamos supor aqui que esse teto tenha 2,50, tá aqui o meu rapazinho aqui, né? Com mais ou menos 1,60 m, 1,65 m, tá? Geralmente esses abajures, eles acabam sendo mais altos. Esses abajures não, me perdoa, essas luminárias de piso acabam sendo mais altas. E aí existem N, né, detalhes de pé para você escolher. Tá? Esse aqui ficou meio horroroso, tá? Mas pelo menos dá para você perceber. E nesse caso aqui, se a cúpula for em tecido, né, ela acaba iluminando para cima, para baixo e também para as laterais, criando uma iluminação difusa. E aí vai ter algumas luminárias de piso, por exemplo, que você já deve ter visto. Então, tá aqui, né? Ela tem o piso dela aqui, faz isso e aí faz aquele pratinho de mosquito aqui em cima, né? Muita gente já deve ter visto luminária assim. E aí, como ela é inteira de metal, né? Metal e metal aqui embaixo. Então, quando ela ilumina, ela só ilumina para cima. Então, essa iluminação bate no teto e volta. E isso é ótimo para quem quer ter uma iluminação indireta, porque essa iluminação vai bater no teto para depois voltar. Para quem tem um pé direito baixo, também é bacana. Para quem tem paredes que estão pintadas com uma cor escura e o teto é branco, então quando essa luz bater, né, no teto, vai aparecer que o teto é mais alto do que ele realmente é e vai acabar iluminando essas paredes mais escuras que você tem. Então tem, né, esse tipo, bem como também tem as luminárias, né, de piso, que acaba tendo aquele bracinho que a gente consegue virar, né, e colocar o foco para onde a gente quiser. Então, assim como essas luminárias de piso, a mesma coisa acontece para as luminárias de mesa, só que são menores. Então tem esse mesmo desenho aqui, só que para mesa, né? Por exemplo, vamos supor que a mesa esteja aqui, completamente torta, é verdade. Mas vamos supor que aqui a gente faça a mesa, então a gente tem esse tipo de luminária, só que de mesa. Aqui também é a mesma coisa, às vezes tem esse mesmo pé, né? Só que de mesa e assim por diante.
Então, é uma solução assim, super bacana, né? Que cabe em qualquer lugar. E, inclusive, se de repente você tiver um ponto na sua cozinha que você acha que, eu preciso iluminar mais a cozinha nesse ponto, né? Por que não utilizar uma luminária, né, de mesa? Ou de repente uma luminária de mesa que seja presa na prateleira em cima, porque ela, como ela é articulada, então de repente dá para fazer isso. Fazer aqui um exemplo. Vamos supor que aqui a gente tem um armário superior, né? E aqui a gente tem, dá para ver? Dá. E aqui a gente tem a nossa pia. E que de repente a gente não imaginou em deixar nenhum ponto aqui e que de repente essa área aqui esteja escura e que não tá legal, né? E de repente você tem uma tomadinha aqui. Você pode ou pegar essa tomadinha, deixar esse fio aqui aparente e tentar colocar uma fita de LED, né? Aqui embaixo. Mas também tem uma outra coisa super descolada que você pode fazer, né? Como colocar uma luminária, deixa eu fazer uma outra cor, né? Melhor. Então, de repente grudar, né? Uma luminária aqui de cabeça para baixo, onde você possa colocar o foco dela onde você quiser. É claro que eu fiz aqui uma luminária maior, né? E também não tá dando para vocês verem nada. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não posso dar zoom aqui, tá bom? Então, de repente, colocar uma arandela articulada onde você pode movimentar para onde você quiser na sua bancada. Então, assim, a casa da gente, e a gente faz o que a gente quiser nela. Não existe esse negócio de pode ou não pode, né? Eu não curto muito isso. Enfim, a gente falou sobre como iluminar ambientes, né, residenciais. Claro, é só uma palhinha, né? Porque o estudo da luminotécnica vai muito além disso. Mas eu queria só passar um pouquinho para vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se você curtiu, é claro, né? Porque se não gostou não vai adiantar. Mas seria muito bacana para poder dar um up, né? Para poder fazer com que o nosso canal comece a crescer novamente. Então, assim, vocês vão estar ajudando o canal de vocês mesmo. E quanto mais rápido a gente crescer, mais rápido a gente pode voltar com as lives, tá? E se inscrevam agora mais do que nunca, porque eu preciso de no mínimo 1000 inscritos para começar a fazer as lives. A gente já tá com quase 15%, então olha, gratidão. E assine as notificações, todos os dias eu vou colocar vídeo aqui, tá? Até a gente poder começar com as lives. E os vídeos vão ser todos os dias às 16 horas, tá bom? Se mudar alguma coisa, eu aviso para vocês lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Sintam-se abraçados. E até amanhã, até o próximo vídeo. Beijo!